Oi pessoal, meu nome é Marcos Martins de Oliveira, sou Master Coach e diretor executivo do Instituto Advento. Esse vídeo agora nós vamos estar falando sobre o que é coach, o que o profissional de coach faz. Nós queremos abrir um pouco mais para as pessoas entenderem qual é o processo do coach. Nós poderíamos dizer que nós temos 8 passos bem claros que precisam ser respeitados dentro de um processo de coach tradicional. Primeiro ponto, você precisa saber aonde a pessoa está, você precisa saber qual é o estado atual. Então você vai estudar exatamente onde ela está, os problemas que ela está enfrentando, as dificuldades. Você tem que ver montar todo esse cenário, onde ela está, qual é o estado atual que ela está, ok? Segundo ponto, você precisa saber qual é o estado desejado, aonde ela quer chegar, o que ela quer realizar, o que ela quer fazer da vida dela, o que ela quer. Está te procurando para quê? O profissional de coach vai trabalhar em cima de quê? Então, estado atual, estado desejado. Você agora tem o início e o fim do seu processo. Agora, para o terceiro ponto, você vai fazer um autoconhecimento. A pessoa ela precisa se conhecer. Então, a pessoa que te procurou para fazer coach, a pessoa que procurou um profissional de coach para fazer o processo de coach, começa agora uma etapa que a gente fala que é de autoconhecimento. Ela precisa conhecer todos os pontos fortes que ela tem, que poderão ajudá-la para ela chegar onde ela determinou. Então a gente começa a estudar os pontos fortes dela, os valores, as crenças positivas para poder impulsioná-la, para que ela possa estar crescendo nisso daí. Além de ver essas habilidades, competências, atitudes que ela já tem que vão ajudá-la a chegar até a parte emocional, onde ela precisa, aí você começa a ver os possíveis obstáculos. Aí você vai começar a estudar crenças, você vai ver crenças limitantes que ela possa ter, algum bloqueio emocional, e ali você começa a estudar essa pessoa, ainda faz parte do processo de autoconhecimento. O coach ele vai ter dois momentos muito claros, autoconhecimento e autotransformação. Eles meio que vão acontecer assim, sabe, muito próximos, porque quando eu começo a me conhecer, eu já começo a fazer uma certa transformação, entendeu? Quando eu consigo me enxergar da forma como eu sou, a gente já começa um processo de transformação. Mas como nós temos um objetivo maior e o coach vai avançar para um objetivo maior, então separamos esses dois momentos, autoconhecimento, que também tem autotransformação, e o momento de autotransformação, que é onde o cliente sai mesmo para operar e fazer as intervenções na vida dele. Então, recapitulando, estado desejado, o estado atual, o estado desejado, aí nós vamos ter os pontos fortes, depois os pontos, os possíveis obstáculos, e ali a gente começa agora a estudar como a gente pode contornar esses obstáculos. A gente senta com o cliente e começa a criar ações claras, objetivos ou habilidades que ele vai desenvolver, ou talento que ele precisa desenvolver, uma habilidade, uma competência, uma atitude diferente para ele contornar aqueles obstáculos que vão aparecer na frente dele. Depois que a gente montou isso, que a gente já tem onde ele está, onde ele quer chegar, os pontos fortes, os obstáculos que ele tem que vencer, como ele vai vencer esses obstáculos, nós partimos agora para a criação de um plano de ação. Esse plano ele vai ter início, meio e fim, ele é bem elaborado para poder potencializar as atitudes, as competências, as habilidades, a criação de umas, como nós comentamos, né, para vencer os obstáculos. E ali você cria todo o plano de ação e ali o cliente sai para executar esse plano de ação, ok? Agora, uma coisa muito importante assim é que no decorrer da caminhada, você vai fazer com o cliente a chamada pontos de checagem. Você vai checar se ele está avançando, se ele está conseguindo vencer os bloqueios, se ele está conseguindo vencer as dificuldades que ele está tendo. E aí esses pontos de checagem é bem interessante, que é uma avaliação. E aí você vai vendo se precisa adequar ou criar um plano paralelo. Eu já tive clientes, por exemplo, que ao desenvolver o plano de ação dele, nós tivemos que dar uma parada nesse plano,
criar um outro plano paralelo para ele poder estar atuando junto. E ele para esse, vai para o outro, desenvolve o outro, depois volta e termina esse. Eu já tive também paralelo mesmo. Enquanto ele tinha um plano de ação profissional, ele precisou fazer um plano de ação na área emocional e trabalhando os dois juntos, simultâneos, para poder alcançar. Então, assim, a parte de você parar para checar, para se observar, ele é muito importante, ok? E o último ponto que a gente precisaria ter nessa plataforma, nesses 8 passos, é você fazer o cliente já colocar desde o início qual que é as evidências que ele chega lá, né? Quais são as evidências da conquista que ele tem dessa meta dele. Então, o último passo é você ter muito claro quais são as evidências que vão mostrar que ele chegou aonde ele queria, no estado desejado. Então, você sentou com a pessoa, viu onde ele está, aonde ele quer chegar. Depois que você percebeu isso, você olha os pontos fortes que ele tem, você olha os obstáculos que poderão aparecer, você cria junto com ele mecanismos, ferramentas, né, para que ele possa atuar para sair e conseguir vencer esses obstáculos, ok? Nisso que ele está contornando, que ele está vencendo esses obstáculos, que você já trabalhou com ele, pode ser que trabalhe até antes da criação do plano de ação. Depois você cria o plano de ação, que são todos os passos que ele vai estar fazendo, vencendo os obstáculos dele, chegando usando os pontos fortes, já desbloqueou a parte emocional, crenças às vezes vão embora ou vão no decorrer do processo, como eu falei. Você vai checando se ele está conseguindo, então semanalmente você vai avaliando isso, ou quinzenalmente, mensalmente, depende do plano, né, de ação de cada um, depende da dimensão do coach, né, que você está fazendo. E por último, observar e sempre estar de olho nas evidências que ele está alcançando os resultados que ele quer. Então, o processo de coach basicamente seria isso. Vamos dar um exemplo disso. A pessoa, por exemplo, na área pessoal, ele está tendo muitos conflitos com o filho dele. E ele está querendo agora ter um melhor relacionamento com o filho. Então ele vai dizer exatamente como que é o relacionamento, o estado atual. Depois ele vai dizer como é que seria o estado desejado, o que ele quer dessa relação, como vai ser essa relação, como que vai passar, o que ele ouviria do filho, como que o filho trataria, como ele trataria o filho, quais as atividades que eles fariam juntos. Então deixa muito claro qual é o estado que ele vai querer chegar, o que ele quer no final das contas. Depois que ele fez isso, ele vai pegar os pontos fortes. O que ele e o filho têm de bom em comum? O que ele e o filho, qual é o relacionamento bom que os dois têm em comum, quais são os valores, quais são os momentos que eles têm, o que eles têm de bom nessa relação. Depois você vai ver os possíveis obstáculos, identificar os obstáculos que está tendo na relação entre os dois, ok? E aí você vai começar a criar ferramentas, planejar como vencer esses obstáculos, ok? E aí, quando você termina de fechar isso com o cliente, aí agora você cria um plano de ação. O plano de ação é exatamente ele passo a passo para ele poder desenvolver os pontos fortes, aparecer os pontos fortes, aparecer atitudes que ele vai ter que ter com esse filho, né? Às vezes, dependendo de cada caso, pode ser de disciplina, pode ser de chegar mais próximo, fazer coisas juntos, sabe? Conseguir dizer as emoções. Cada caso é um caso, mas exatamente pôr em plano, colocar em ação aquilo que ele planejou. E no decorrer disso, enquanto ele está efetuando o plano de ação, você está checando, avaliando de período a período para ver se aquilo que ele planejou está sendo executado, está sendo bom. Se você vê que não está avançando, então tem que fazer uma intervenção, às vezes acrescentar alguma ação nova, né? Alguma coisa para melhorar aquele plano, para que o plano seja mais efetivo, mais eficaz. E aí então ele monta e você o tempo todo vai checando se aquilo que ele colocou como evidência da conquista da meta, ele já está vivenciando aquilo, ok? Então, o processo de coach é exatamente isso, é você pegar a pessoa onde ela está
e levá-la onde ela gostaria de estar, seja isso na área pessoal, seja na área profissional. Eu te dei um exemplo na área pessoal. Nos próximos vídeos nós vamos ver como que isso aplica na carreira, na área profissional, e aí a gente volta a estar se falando. Mas nesse vídeo agora era para mostrar o que era coach e exemplificá-lo nessa parte de vida. Fica com Deus e até o próximo vídeo.